Como é que é possível que ninguém tá falando sobre isso, hein? Parece até que ninguém tá enxergando o que tá prestes a acontecer. E talvez você mesmo não tenha percebido que a sua liberdade financeira tá em risco. A gente tá a um passo do governo controlar o nosso dinheiro. Isso mesmo, eles vão poder decidir o que você vai poder comprar, onde você vai poder gastar e até prazo de validade para você gastar o seu dinheiro. Monitorar os seus hábitos, os seus gostos, os seus gastos, a sua vida particular. Parece até teoria da conspiração, né? Papo de chapéu de alumínio. Mas confesso pra você que eu odeio teoria da conspiração e eu queria que fosse. Mas a verdade é que o Drex não vem pro seu bem. Tá tudo acontecendo aos pouquinhos e talvez seja por isso que pouca gente percebeu, né? Como se fosse a coisa mais natural. Quero te mostrar como que o governo tá estruturando esse plano, que ele já começou, são 3 passos, sendo que 2 já foram concluídos com sucesso pelo governo e pouca gente percebeu. Assiste esse vídeo até o final pra você ver que a minha preocupação é, infelizmente, muito real. Fala, meu amigo dinheirudo, me conta uma coisa, ó. Você acha que com tanta inovação aí nos meios de pagamento, o governo está pensando em facilitar as coisas para você? Ou na verdade ele tem segundas intenções, hein? Manda aqui nos comentários. O Pix, por exemplo, foi uma inovação e tanto, né? Foi rápido, ele é rápido, né? É prático, é conveniente, é gratuito. E quando ele foi lançado lá em 2020, ele revolucionou as transações financeiras aqui no Brasil. Você lembra quando você precisava transferir dinheiro para alguém e para isso você tinha que fazer um DOC ou um TED? E aí você pagava altas taxas e não dava para você mandar dinheiro, por exemplo, para alguém no fim de semana? Ou pior, né? Às vezes você tinha que ir num banco ou numa agência lotérica para poder sacar o dinheiro em espécie para poder entregar para a pessoa que ia ficar com o seu dinheiro. E com o Pix, tudo ficou mais fácil, né? E o sucesso dessa tecnologia é inegável, ele vem batendo recorde atrás de recorde. Só no dia 5 de julho, para você ter uma ideia, foram feitas 224 milhões de transações. São centenas de bilhões de reais movimentados todos os dias. E a partir do momento que o povo reduz o uso do dinheiro físico e passa a fazer transações por Pix, as pessoas ficam mais dentro do alcance, também da supervisão do Estado. Você já pensou nisso? E esse foi o primeiro passo do governo rumo ao controle financeiro sobre você. As transações feitas em dinheiro não são rastreáveis, né? E é exatamente por esse motivo que criminoso e político corrupto gosta mesmo de dinheiro vivo, sabe? Que não deixa rastro. Já o Pix deixa tudo registrado, quem pagou, quem recebeu, CPF, CNPJ de todo mundo, data, hora da transação. Todas essas informações aí estão centralizadas ao alcance do Estado. Em tese, os seus dados ainda não são vigiados ou controlados, ou não deveria acontecer, porque aí vem o segundo passo do governo. O sigilo bancário é um direito constitucional assegurado pelo artigo 5, inciso 10 da Constituição Federal, e a sua quebra só pode ocorrer em casos específicos e de maneira regulamentada. E tem também uma lei complementar que fala especificamente sobre a quebra de sigilo bancário, que é permitida apenas em casos de ordem judicial ou para fins de investigação criminal. É uma lei que protege, ou pelo menos deveria proteger, a privacidade dos cidadãos, já que o sigilo bancário só poderia ser quebrado em último caso, a partir de justificativas legais bem robustas. Mas, meu amigo, aqui é o Brasil, já diria o ditado. Recentemente, o governo teve uma vitória na justiça que garantiu a possibilidade de te vigiar e te fiscalizar. No dia 6 de setembro, o STF validou as regras de um convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária. E por meio desse convênio, as instituições financeiras repassam aos estados informações sobre pagamentos e transferências feitos por pessoas físicas e jurídicas por meios eletrônicos. O Pix, por exemplo, né? Mas também cartão de débito, cartão de crédito. E quem questionou esse convênio foi a CONCIF, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro. Ela argumentou que esse repasse de informações viola justamente aquele artigo que eu acabei de falar, que garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. Mas o STF foi lá e bateu o martelo dizendo que a quebra de sigilo bancário para fins de fiscalização da arrecadação de ICMS pode acontecer sim, senhor. A votação foi apertada, foram 6 votos a 5. A CONCIF manifestou a sua preocupação com o possível impacto que a decisão vai ter na relação de confiança entre clientes e bancos.
E com a quebra do sigilo, deve haver um aumento na insegurança com relação ao tratamento dos dados pessoais. Foram abertas as portas para precedentes arriscados, permitindo que as autoridades usem as informações sensíveis de uma maneira inadequada e até abusiva. Os estados, claro, comemoraram, né? Porque a decisão vai ajudar no aumento da arrecadação. Já as instituições financeiras e especialistas em privacidade, por outro lado, estão muito preocupados aí com os impactos sobre os direitos dos cidadãos. E nesse momento, toda vez, Brunão, toda vez que a gente fala sobre isso, tem alguém para dizer assim, ai, mas eu não devo nada, eu não cometo crime, então eu não ligo para isso. Total, vai ter gente falando aqui nos comentários. Não é só isso, né? O buraco é bem mais embaixo. Pois é. E o cara fala também assim, né? O governo tá bem longe de fazer algo errado para mim. Ó, eu tenho muita coisa para falar para você que pensa assim. Primeiro, que você pode até se alinhar, você pode até gostar do governo atual, só não se esqueça que o próximo pode ser exatamente tudo aquilo que você condena, mas com a brecha que você mesmo concordou e concedeu a ele. Eu vou falar mais disso no final do vídeo, mas agora a gente chega aqui no terceiro e também no derradeiro e mais cruel capítulo de maldade que o governo vai fazer na sua vida financeira, o Drex. Em 2020, olha só, a mesma data do Pix, a China já estava além, ó, ela foi a primeira a lançar a sua CBDC, ou moeda digital de um banco central em inglês. Ela surgiu a partir do roubo da ideia do Bitcoin, que funciona com base em uma blockchain. Só que essas criptos estatais usam uma tecnologia para o mal e também deturpam tudo aquilo que o Bitcoin se propôs a fazer. Ó. Porque ao contrário do Bitcoin, que garante privacidade, as CBDCs acabam com elas, permitindo o rastreamento de transações e, se preciso for, até o controle do que pode ser gasto e onde vai ser gasto. Em vez de garantir uma moeda deflacionária como o Bitcoin, que só vai ter 21 milhões de unidades, essas criptos governamentais, é até estranho falar assim, né, abrem o espaço para o seu dinheiro voltar para o controle absoluto do governo e a gastança que tanto ele faz, que tanto ferra os mais pobres. Bruno, responde para mim, quando o Yuan digital foi criado, você acha que a ideia ali era melhorar a democracia, era melhorar a vida, os direitos individuais dos chineses? Direitos individuais dos chineses? Também foi outro paradoxo. Entendi, acho que não, né? Se você pensou isso, você adivinhou também. Justamente o contrário. A ideia foi aumentar o controle sobre as pessoas através do rastreamento e também da perda dos direitos individuais. Por exemplo, o governo pode ter acesso a detalhes de onde, quando e como que o dinheiro está sendo gasto. O Banco Central pode programar o dinheiro digital para ser usado apenas em determinados setores ou tipos de lojas, ou até mesmo impor uma data de validade para o seu dinheiro, obrigando que você gaste a sua grana dentro de um prazo, por exemplo. Pensa no absurdo. Tá impactado, mas tem mais, ó. O governo tem a capacidade técnica de bloquear ou de congelar contas em caso de suspeita de crime, atividades consideradas ilícitas pelo governo ou simplesmente de opositores do governo, pessoas que falaram que o governo não gostou, por exemplo. Spoiler para vocês, isso já está acontecendo no Brasil, tá? E só de um lado. Então, pensando assim, ele pode controlar o ir e vir das pessoas, né? É isso. Problema de trânsito. Ele vai pegar e falar assim, não, você só vai conseguir passar no pedágio ou abastecer seu carro ou fazer sua compra de tal horário a tal horário. Exato, você não vai poder ligar o chuveiro da sua casa no horário de pico. Meu Deus. Ou ar-condicionado. Controle total. Tem gente, cara. ó, que legal. Então. Inclusive os educadores financeiros que eu conversei aí, sabe? Bem grandões. Lembra você, meu amigo, ó, que as coisas mudam, tá? Daqui a pouco vai ser outro lado que tá no poder. E esse pacote de inovações também tá presente no código do Drex, que aliás recebeu o nome de Drex, né, o Real Digital, esse nome horrendo, inclusive, que é D de digital, R de real, E de eletrônico e X para passar uma ideia de modernidade, conexão, tipo o Pix. Quase Isso. perdeu o X. Isso que eu ia falar, o X bem que poderia ser bloqueado pelo Xandão também, né? Mas acho que não vai rolar. O Drex está na segunda fase de testes atualmente, no dia da gravação desse vídeo, não sei que dia que você vai estar assistindo. Mas em 2025, de repente você já está lá, hein? O Real Digital, o Drex, já vai entrar em vigor para valer. E é claro que o governo e também na mídia vai estar lá assim para você, né, Bruno? Se acessar o Globo, vai estar lá. Entenda como isso é bom para você. Não, é só tudo como é bom. Olha a facilidade. Olha como é espetacular. As coisas mais caras da vida são aquelas que são de graça e que vêm do governo. Não existe nada de graça. Então, e do governo a giromba é garantida. Claro que eles vão tentar colocar os lados bons e vender o lado bom da coisa, que inclusive tem lado bom. Olha só esse, ó.
os smart contracts, ou os contratos inteligentes que existem nas criptos, né? Por exemplo, no Ethereum. Imagina um contrato inteligente para você poder comprar um imóvel ou uma casa, por exemplo. Assim que você transfere o valor para o proprietário, um algoritmo ali automaticamente passa o seu imóvel para o seu nome. E isso elimina aquele risco, sabe, de você fazer a transferência e a outra pessoa não passar o bem para o seu nome. Contrato inteligente é isso, sabe? Grana para cá, ativo para lá. Mas o Drex traz muitas preocupações dentro do próprio sistema financeiro. O Eric Altafim, que é um executivo do Itaú, falou algo que mostrou como o Drex vai aumentar o controle estatal com relação ao uso do dinheiro. Ele falou assim, ó, abre aspas, no futuro você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só permite a compra de comida. Ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só poderia fazer compras em um raio de 5 quilômetros da sua casa. Fecha aspas. Isso foi falado em agosto num seminário em comemoração aos 30 anos do Plano Real. Para você ver que o Eric não estava viajando ou sendo criativo demais, o próprio Banco Central já divulgou o que vai ser possível fazer com o Drex. Um artigo publicado pelo Banco de Compensações Internacionais revelou que, com o real digital, vai ser possível travar saques e congelar dinheiro se necessário. Existe até um projeto de lei de autoria do deputado Reginaldo Lopes para determinar a extinção do papel moeda no Brasil. E em resposta, a deputada Júlia Zanata apresentou um projeto para proibir a extinção do papel moeda em substituição ao Drex. O texto diz que o real digital não vai ter curso forçado a nenhum operador do sistema financeiro nacional ou consumidor final, que vão ter a liberdade de escolha sobre os meios de pagamento a serem utilizados. Na justificativa do projeto, a deputada diz que o Drex permite um monitoramento extensivo das transações financeiras dos cidadãos e também possibilita ao governo um nível de controle sem precedentes sobre a vida financeira de cada indivíduo. O governo atual talvez não consiga implementar todo esse controle, sabe? Mas pela forma como as coisas estão encaminhando aqui no Brasil, as portas vão estar lá, sabe, abertas para que alguém dê continuidade a esse projeto. Como a gente está vendo, a liberdade não morre de uma vez só, né? Ela vai acabando aos poucos ali, conta-gota, sabe? E daqui a pouco ninguém percebe mais. E quando você se dá conta, você não vai poder mais usar o seu dinheiro como você bem entender. Que é o fruto do seu trabalho, é sagrado, gente. Dinheiro é sagrado, que já vem descontado, inclusive, do governo de muitos impostos quando você recebe, quando você gasta, que tanto sofre pela inflação que o próprio governo gera. Olha o caso do Big Mac, por exemplo, aqui que você está vendo nessa postagem do Gui. E isso é em dólar, hein? Imagina aqui no Brasil em reais a inflação nossa, que é bem pior que a americana. Ainda assim, o governo quer mais, né? Ele quer ter controle sobre a sua vida mesmo. E toda vez que tem esse assunto, Brunão, sempre vem alguém aqui dizendo, mas não devo nada, não tenho nada a esconder. Vai vendo. Mesmo que você não seja um criminoso, a privacidade é um direito fundamental. Controle, manipulação, segurança, tudo isso está em jogo quando tem um Big Brother ali analisando tudo do lado de lá. Mesmo que você considere o governo atual democrático, isso pode mudar. Os regimes futuros podem não ter o mesmo respeito pelos direitos individuais. Pode ser usado para punir dissidentes políticos, incluindo, olha aí, que coisa, em você mesmo. Censurar transações ou reprimir minorias. Vigilância em massa. Controle social. Isso pode levar a um ciclo no qual os governos se tornam cada vez mais intrusivos e também limitam as liberdades individuais sob o pretexto de segurança ou até conveniência. Lembra sempre, o governo tem controle sobre quase tudo na sua vida. Ele te obriga a pagar impostos, ele tem o monopólio de uso de armas, ele tem as leis. A única coisa que nos restou é a liberdade. Ou pelo menos era, né? Já que ela está cada dia menor.